E aí galera, paz do Senhor, mais uma vez vim aqui gravando este vídeo, desta vez para trazer para você um pequeno resumo daquilo que nós ouvimos e aprendemos na primeira Escola Bíblica Dominical de 2018. E a lição que nós tivemos hoje, certo? Como o meu objetivo aqui é trazer um pequeno resumo mesmo, ser bem breve, para não tornar cansativo, temos como título o Evangelho de Mateus. E o texto bíblico, certo? O texto do dia, está lá no livro de Mateus, o capítulo 1 e o verso 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É isso que o texto do dia nos traz. E como síntese, diz assim: o objetivo principal do Evangelho de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Ou seja, a síntese já nos traz o principal objetivo de Mateus ao escrever esse Evangelho. Uma vez que este Evangelho, queridos, tem uma importância muito grande, ele traz aí logo de início, certo? É o primeiro livro do Novo Testamento, ele faz parte dos 3 livros sinóticos, certo? Esses livros que têm uma visão bem parecida, bem semelhantes, juntamente com o livro de Lucas e o livro de Marcos. Marcos que foi escrito para os romanos, Lucas também ele escreveu para Teófilo e também para os gentios, tá certo? Nós teremos 3 tópicos, certo? Onde foi abordado a respeito das questões introdutórias do Evangelho de Mateus, assim como a genealogia de Jesus em Mateus e a teologia de Mateus, tá certo? Bem, nesse trimestre, tá certo? Nós vamos ver esse livro, e esse livro, esse Evangelho, tem uma pegada bem didática, até porque ela tanto trabalha a parte discursiva e a parte narrativa, onde na parte narrativa, Mateus ele começa a descrever a respeito dos locais, onde encontra-se cada fato, e na parte discursiva é porque Mateus ele aborda 5 discursos de Jesus, certo? Durante aí o seu ministério de 3 anos. Na questão introdutória, que é o primeiro tópico que nós temos da lição, justamente vai falar da datação do Evangelho, que alguns estão colocando aí entre a data de 60 a 65 depois de Cristo, outros acreditam que foi na data de 80 a 85 depois de Cristo, até porque, queridos, na década de 70 depois de Cristo, houve um evento muito importante lá em Israel, onde houve a destruição do templo e uma forte perseguição dos romanos aos judeus, fazendo com que o povo se dispersasse, certo, pelas nações. Bem, queridos, eu queria falar para vocês que alguns pais da igreja, como Papias, certo, que foi discípulo de João, Irineu, que foi discípulo de Policarpo, e Policarpo também foi discípulo de João, certo, afirmam a autoria deste apóstolo, ok? Temos aqui também, queridos, no tópico 2, a genealogia de Jesus, onde vemos que Mateus ele escreve, certo, bem interessante, de 3 maneiras aí, aliás, dividindo em 3 partes, certo, que vai de Abraão até Davi, depois aí da geração de Davi até o cativeiro da Babilônia, e da Babilônia vai até ali José. Então ele começa a descrever mostrando que Jesus ele vinha também da descendência de Abraão, de Davi, tá certo? E por causa disso e também das promessas, certo, que os profetas fizeram, Deus usando os profetas, principalmente os profetas messiânicos como Isaías, fazendo menção que Jesus era o rei, ou seja, era o Messias que havia sido prometido por Deus, que ele viria a este mundo para poder salvar o homem dos seus pecados. Basta ler no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo, se não me engano, 21. Mas, no caso das mulheres que foram mencionadas na genealogia, temos 4 mulheres aí, que é Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, certo? Porque Tamar foi aquela que enganou seu sogro, certo? O sogro que era Judá. Raabe, né, que era prostituta lá em Jericó. Ruth, que não era de Judá, certo? Uma israelita, ela era uma moabita.
E Batseba, que teve aquela situação em que traiu seu esposo Urias com o rei Davi. Então, mas vemos aí que apesar desses problemas, o evangelho nunca foi de exclusão, pelo contrário, ele é de inclusão, mostrando o amor dele pelas pessoas, tá certo? Não importa a sua sexualidade, se ela é mulher, se ela é homem, não importa a sua etnia, não importa a sua origem, mas o objetivo de Deus é resgatar todos os homens. Para finalizar, temos aí a teologia de Mateus, certo? Onde temos aí como subtópico que o Messias e a proclamação da chegada do reino dos céus, certo? Cristo, de fato, gente, ele tem mencionado o tempo todo que é o Messias. Temos vários exemplos disso, certo? No texto, principalmente na genealogia, como nós vimos, ele dando ênfase que Jesus, como já falei, era o Messias prometido que uma vez foi predito pelos apóstolos. Tanto é que quando ele faz menção a respeito do nascimento de Jesus, ele cita uma passagem que está lá em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz que Deus daria um sinal e que uma virgem daria luz a um filho, certo? A um menino, e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E isso, Mateus, ele faz questão de mencionar isso no seu evangelho. Assim como com outras passagens, ele sempre faz essas correlações, sempre com o Antigo Testamento, para poder corroborar com a sua mensagem. Ou seja, Mateus ele foi muito inteligente, ou seja, dá para ver que de fato ele foi inspirado pelo Espírito Santo para transmitir essa mensagem do Evangelho que é tão importante, tá certo? Temos aqui também os títulos que acompanham, certo? A messianidade de Jesus Cristo, que é Filho de Deus, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Filho de Davi, certo? Sendo verdadeiro e eterno, descendente do rei Davi, pois ainda vive, filho de Abraão, sendo um filho desse patriarca, um verdadeiro judeu. Ou seja, Mateus ele soube fazer de forma bem inteligente toda essa divisão, certo? Ainda mais como eu falei no início, quando ele usa a parte discursiva e a parte narrativa para poder trabalhar bem essa ideia. O objetivo dele não é montar uma ordem cronológica, pelo contrário, essa não era a preocupação dele, mas apenas apresentar que Jesus era esse tão esperado Messias. Para a conclusão, meus queridos, eu queria aqui trazer para vocês assim, na lição de hoje, uma introdução ao Evangelho de Mateus. Aprendemos que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evidenciam detalhes diferentes da vida e obra de Jesus, mas são coerentes no conteúdo. Então, eu peço a vocês, tá certo? Porque já quero agradecer e quero pedir a vocês que participem da próxima aula, que certamente Deus tem grande surpresa para vocês. Vocês irão aprender muito, e o título da lição será O Nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Que Deus possa lhe abençoar.